Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver o exercício 4.2 do capítulo 4. E para você que ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva, dê uma força aqui para o canal, deixe o seu like, o seu comentário e ajude a divulgar com os seus amigos. Vamos então ao enunciado do exercício. Por uma tubulação de 27 polegadas de diâmetro e 1.500 metros de comprimento, passa uma vazão de 0,28 metros cúbicos por segundo de água. Em uma determinada seção, a tubulação divide-se em dois trechos iguais de 18 polegadas de diâmetro e 3.000 metros de comprimento, descarregando livremente na atmosfera. Em um desses trechos, toda a vazão que entra na extremidade de montante é distribuída ao longo da tubulação, com uma vazão por unidade de comprimento uniforme e, no outro, metade da vazão que entra é distribuída uniformemente ao longo do trecho. Adotando para todas as tubulações um fator de atrito F igual a 0,024 e supondo que todo o sistema está em um plano horizontal, determine a diferença de carga entre as seções de entrada e saída. Despreze as perdas singulares. Vamos então à resolução do exercício. A primeira coisa é o seguinte: ele quer a diferença entre a carga hidráulica de entrada e a carga hidráulica de saída. Essa diferença é a perda de carga, ΔH. Pelo desenho que nós temos aqui na figura, a gente percebe que nós podemos dividir em três trechos: trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Essa perda de carga, ela pode ser escrita como a perda de carga no trecho 1 mais a perda de carga do trecho 2 ou do trecho 3. A gente não pode somar as duas aqui, são caminhos diferentes. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a perda de carga hidráulica no trecho 1, certo? Para calcular a perda de carga hidráulica, nós vamos utilizar essa equação. ΔH é igual a J vezes L, onde J é a perda de carga unitária e o L é o comprimento da tubulação. Então, utilizando essa equação, 0,0827 vezes o fator de atrito vezes a vazão elevado ao quadrado dividido por d elevado à quinta, nós conseguimos calcular a perda de carga no trecho 1. Como que vai ficar isso aqui? J é igual a 0,0827 vezes o fator de atrito, que é 0,024, informado no enunciado do exercício, vezes 0,28, que é a vazão, elevado ao quadrado, dividido pelo diâmetro, que é, convertendo em metros, vai dar 0,675, diâmetro de 27 polegadas, elevado à quinta, certo? E aí nós obtemos a perda de carga unitária J igual a 0,001111 metros por metro. Então, esta é a perda de carga unitária no trecho 1, certo? Para encontrarmos a perda de carga hidráulica, é só fazer o comprimento do trecho 1, que é 1.500 metros, vezes a perda de carga unitária do trecho 1 que nós acabamos de calcular, certo? E aí a gente obtém a perda de carga hidráulica do trecho 1, que é igual a 1,66 metros, tá? Detalhe para o seguinte: agora que a gente chega na parte mais exigente e mais importante do exercício. Ele fala assim:
ele quer saber qual que é a perda de carga hidráulica entre a entrada e a saída, mas ele não fala se é considerando o caminho, se é considerando esse caminho aqui, passando pelo trecho 1 e depois pelo trecho 2, ou se é passando pelo trecho 1 e depois pelo trecho 3. Então, fica subentendido no exercício que a resposta é uma só, seja calculando a perda de carga passando pelo trecho 1 e depois pelo 3, ou passando pelo trecho 1 e depois pelo trecho 2. Ou seja, implicitamente, o exercício dá a entender que a perda de carga hidráulica no trecho 2 é igual à perda de carga hidráulica no trecho 3. E aqui vale uma outra observação. Apesar do diâmetro ser igual, no trecho 3 o diâmetro é 18 polegadas. No trecho 2 também. O comprimento é igual, ambos têm 3.000 metros de comprimento. E o fator de atrito é igual, a gente tem que tomar cuidado para não tentar achar que a vazão vai necessariamente se dividir de maneira igual, ou seja, 0,14 metros cúbicos por segundo aqui e 0,14 metros cúbicos por segundo aqui, tá? Cuidado que isso está errado, isso não vai acontecer, ok? Então vamos até apagar aqui. Detalhe para o seguinte, no trecho 2, quando chega no final aqui, a gente tem uma ponta seca. O que significa isso? Que a vazão de jusante é igual a zero. Já no trecho 3, não. Uma parcela da vazão ainda sai. A gente sabe que nessa situação, quando a gente tem distribuição de vazão ao longo da tubulação, nós precisamos calcular a perda de carga utilizando o conceito de vazão fictícia. Se a gente utilizar a vazão fictícia para a ponta seca, a fórmula vai ser essa: vazão de montante dividido por raiz de 3. E se a gente utilizar a fórmula de vazão fictícia para o trecho 3, onde eu não tenho ponta seca, então eu teria isso aqui: vazão de montante mais vazão de jusante dividido por 2. Observem aqui que se a gente trabalhar com essa divisão de vazões iguais, quando a gente for calcular a vazão fictícia daria valores diferentes, tanto para o trecho 2, quanto para o trecho 3. Vazões fictícias diferentes levariam a perda de carga hidráulica diferente nos trechos 2 e 3. E aí a gente estaria indo para o sentido errado da resolução do exercício, ok? Eu não vou fazer a conta aqui, mas só para vocês entenderem, a vazão fictícia do trecho 2, se a gente admitisse que a vazão se divide de maneira igual, ela seria igual a 0,08083 metros cúbicos por segundo. E a vazão fictícia do trecho 3 seria igual a 0,105 metros cúbicos por segundo. Vazões fictícias diferentes, com tubulações de mesmo comprimento e mesmo diâmetro e mesmo fator de atrito, resultariam em perda de carga hidráulicas diferentes, tá? Lembrando que ele fala o seguinte, olha aqui, ó, determine a diferença de carga entre as seções de entrada e de saída. Como o exercício fala isso, mas ele não fala qual é o caminho, então subentende-se que a resposta vai ser a mesma, seja utilizando o caminho pelo trecho 1 e depois pelo trecho 3, ou pelo trecho 1 e depois pelo trecho 2. Se a resposta vai ser a mesma, independentemente da escolha, isso só é possível admitindo que a perda de carga hidráulica no trecho 2 é igual à perda de carga hidráulica no trecho 3, ok? Então, nós não vamos trabalhar admitindo que a vazão se distribui de maneira igual, ainda que o comprimento seja o mesmo, o fator de atrito seja o mesmo e o diâmetro seja o mesmo.
E a gente pode perceber que não dá para fazer isso, porque aqui a gente tem uma situação de ponta seca e aqui não. Então a vazão de distribuição também é diferente. Isso vai resultar em situações diferentes, tá? Então a gente tem que encontrar vazões diferentes que resultem na mesma perda de carga, ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai igualar a perda de carga hidráulica do trecho 2 à perda de carga hidráulica do trecho 3. A perda de carga hidráulica do trecho 2, ela é J2 vezes L2. E a perda de carga hidráulica do trecho 3, J3 vezes L3. Colocando aqui os valores, aqui ficaria assim, ó. 3.000 metros, que é o comprimento, vezes 0,0827, que é a fórmula para a perda de carga unitária, advinda da equação de Darcy-Weisbach, vezes o fator de atrito, 0,024, vezes a vazão fictícia do trecho 2, que nós não temos essa vazão. Então, a gente vai colocar simplesmente QF2 dividido pelo diâmetro, que convertendo 13 polegadas em metro, daria 0,45 metros, elevado à quinta, é igual a 3.000 metros vezes 0,0827 vezes 0,024 vezes a vazão fictícia do trecho 3 dividido por 0,45 elevado à quinta. Percebam aqui que esse 3.000 cancela com esse, 0,827 com 0,827, 0,024 com 0,24 e o 0,45 à quinta também cancela com 0,45 à quinta. Ou seja, nós chegamos à conclusão que para a perda de carga hidráulica ser igual a do trecho 2 com a do trecho 3, a vazão fictícia no trecho 2 tem que ser igual à vazão fictícia do trecho 3, ambas elevadas ao quadrado, que é o que sobra da linha de cima, tá? Detalhe que a vazão fictícia do trecho 2, ele é ponta seca. Então, se ela é ponta seca, a vazão fictícia do trecho 2 é a vazão em mar, é a vazão de montante do trecho 2, dividido por raiz de 3. E a vazão fictícia do trecho 3 é a vazão de montante do trecho 3, mais a vazão de jusante do trecho 3, ambas divididas por 2, tá? Essa soma dividida por 2. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir tanto esta fórmula como esta fórmula nesta igualdade aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Vazão de montante do trecho 2, dividido por raiz de 3, elevado ao quadrado, é igual a vazão de montante do trecho 3, mais a vazão de jusante do trecho 3, dividido por 2, tudo isto elevado ao quadrado, ok? Elevando ao quadrado, a gente vai ter o seguinte: vazão de montante do trecho 2 elevado ao quadrado. Essa raiz de 3 elevado ao quadrado fica raiz de 3. Aqui embaixo, o denominador fica 4. E aqui na parte de cima, o que a gente tem é um quadrado perfeito, né? Que seria vazão de montante do trecho 3 mais a de jusante do trecho 3 elevado ao quadrado. Então, o resultado fica o quadrado do primeiro, vazão de montante do trecho 3, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vazão de montante do trecho 3, vezes vazão de jusante do trecho 3, mais a vazão de jusante do trecho 3,
elevado ao quadrado, ok? Vou passar o 4 multiplicando para o lado esquerdo e o 3 multiplicando para o lado direito. Então, nós chegamos a esta equação. 4 vezes a vazão de montante do trecho 2 elevado ao quadrado é igual a 3, abre parênteses, vazão de montante do trecho 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes a vazão de montante do trecho 3, vezes a vazão de jusante do trecho 3, mais a vazão de jusante do trecho 3, elevada ao quadrado, fecha parênteses, ok? A gente não consegue sair dessa equação sem fazer uma consideração. Então, eu vou chamar esta equação de equação de 1, esta equação de equação 1. E no trecho 2, ele fala que metade da vazão que entra é distribuída ao longo da tubulação, tá? Então, se metade da vazão que entra no trecho 3, desculpa, se metade da vazão que entra é distribuída, sobra metade no final. Então, a gente sabe que a vazão de jusante do trecho 3 é a vazão de montante do trecho 3 dividido por 2. Esta equação é a equação 2. Então, nós vamos substituir esta equação na equação 2. Na prática, o que a gente tem aqui é um sisteminha de equações. Então, vou até escrever aqui, ó, substituindo dois em 3. Então, aqui do lado esquerdo fica a mesma coisa. Vazão de montante do trecho 2 elevado ao quadrado é igual a 3. Vazão de montante do trecho 3 elevado ao quadrado mais 2 vezes vazão de montante do trecho 3. E aqui na vazão de jusante eu já coloco vazão de montante do trecho 3 dividido por 2. Esse 2 já cancela com este. Mais a vazão de montante do trecho 3 elevado ao quadrado, ok? Desenvolvendo a parcela do lado direito, a gente vai chegar a isso aqui, 3 vazão de montante do trecho 3 ao quadrado, mais vazão de montante do trecho 3 elevado ao quadrado, mais vazão de montante do trecho 3 ao quadrado, dividido por 4, fecha parênteses. Então, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre 1, 1 e 4. Nesse caso, esse mínimo é o próprio 4. Então, vai ficar assim, ó, o 4 eu coloco para fora da soma, fica ali junto com o 3. E aqui eu vou ter 4 vazão de montante do trecho 3 ao quadrado, mais 4 vazão de montante do trecho 3 ao quadrado, mais a vazão de montante do trecho 3 elevado ao quadrado, fecha parênteses. Vou distribuir o 3 aqui dentro agora. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos somar primeiro e daí distribuir o 3. E esse 4 eu vou passar para lá multiplicando. Então, vai ficar assim, 16 vazão de montante do trecho 2 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 9 vazão de montante do trecho 3 elevado ao quadrado. E aí nós chegamos nessa equação aqui. 16
vazão de montante do trecho 2 ao quadrado é igual a 27, vazão de montante do trecho 3 elevado ao quadrado também. Nós podemos extrair a raiz da equação e é o que nós vamos fazer agora. Então, aqui vai ficar assim, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, temos o seguinte, 16, raiz quadrada de 16 vezes a vazão de montante do trecho 2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 27 vezes a vazão de montante do trecho 3 elevado ao quadrado. Do lado esquerdo, o resultado vai ficar assim, 4 vezes a vazão de montante do trecho 2. E do lado direito vai ficar assim, 3 raiz de 3, vazão de montante do trecho 3. Percebam que a gente não consegue prosseguir aqui. Então, a gente chega nesta equação aqui, que nós vamos chamar de equação 3, ok? E aí a gente vai fazer mais uma substituição. Eu não sei qual é a vazão de montante no trecho 3, nem qual é a vazão de montante no trecho 2. Mas a gente sabe que antes de bifurcar aqui, a vazão é de 0,028. Por quê? Porque eu não tenho distribuição de vazão no trecho 1. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. A gente vai escrever aqui que a vazão de montante do trecho 2 mais a vazão de montante do trecho 3 é igual a 0,028, tá? Nós sabemos disso, e aí eu vou isolar uma delas. No caso, eu vou isolar a vazão de montante do trecho 3, tá? Aqui é uma parte que ficou do exercício que acabou vindo aqui para baixo na hora que eu colei essa figura aqui acabou vindo para baixo, mas já havia lido isso no enunciado, que é para a gente desprezar as perdas de carga localizadas. Isolando, a gente vai ter o seguinte, vazão de montante do trecho 3 é igual a 0,028 menos a vazão de montante do trecho 2, ok? Esta equação aqui, nós podemos chamar de equação número 4. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir a equação 4 na equação 3. Então, substituindo 4 em 3, 2 pontos, aí vai ficar o seguinte, 4, vazão de montante do trecho 2, é igual a 3 raiz de 3, e aí a vazão de montante do trecho 3, aqui vai abrir parênteses, vai ficar 0,028, menos a vazão de montante do trecho 2. Recapitulando, talvez você, no meio de tantas contas, você esteja se perguntando por que a gente está fazendo isso. É por meio desse sisteminha de equações que nós vamos conseguir encontrar a vazão de montante do trecho 2 e por meio da vazão de montante do trecho 2 ou do trecho 3, nós vamos conseguir calcular, aí a gente escolhe qual que a gente quer trabalhar, né? Nós vamos conseguir calcular a vazão fictícia, tá? E aí, calculando a vazão fictícia, a gente consegue descobrir a perda de carga, que é o que o exercício quer, tá? No caso, do jeito que a gente escolheu fazer a substituição em 4, nós vamos encontrar primeiro a vazão de montante do trecho 2, ok? Então, aqui é o seguinte, fiz a substituição, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver a equação. Desenvolvendo esta equação aqui, a gente vai chegar no seguinte, ó. 4, vazão de montante do trecho 2. Este termo aqui multiplica o primeiro e depois multiplica o segundo.
E aí, no caso, eu já preciso colocar a raiz de 3. E aí, desenvolvendo e substituindo o valor da raiz de 3, nós vamos ter o seguinte: 4 vezes a vazão de montante do trecho 2 é igual a 1,455 menos 5,1962 vazão de montante do trecho 2. Eu vou passar esse termo somando, e nós vamos ter no final o seguinte, que a vazão de montante do trecho 2, ela vai ser igual a 1,455 dividido por 9,1962, que eu passei este termo para cá, ele fica positivo, então vai ficar 4 vazão de montante mais 5,1962 vazão de montante. Isso dá 9,1962, ok? Aí a gente chega aqui no resultado da vazão de montante do trecho 2. Qual que é a vazão de montante do trecho 2? 0,1582 metros cúbicos por segundo. Percebam aqui que a distribuição não é igual mesmo. Eu tenho 0,28 e eu não vou ter 0,14 entrando no trecho 3 e 0,14 entrando no trecho 2. Então, no trecho 2 eu tenho uma vazão um pouco maior do que no trecho 3, ok? O trecho 2 é ponta seca. Agora que a gente tem a vazão de montante, nós conseguimos calcular a vazão fictícia, tá? Então, nós vamos calcular aqui a vazão fictícia. A vazão fictícia do trecho 2 é a vazão de montante do trecho 2 dividido por raiz de 3. Logo, a vazão fictícia do trecho 2 vai ser 0,1582 dividido por raiz de 3. E aí a gente encontra o valor da vazão fictícia do trecho 2, que é igual a 0,09134 metros cúbicos por segundo. Com esta vazão fictícia, nós conseguimos calcular a perda de carga hidráulica no trecho 2. Detalhe que a gente não precisa calcular a perda de carga no trecho 3, porque ambas são iguais. A gente só precisa calcular do trecho 2 e somar depois com a perda de carga hidráulica do trecho 1. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, a perda de carga hidráulica do trecho 2 é igual a J2 vezes L2, tá? E aí aqui vai ficar o seguinte, a perda de carga hidráulica do trecho 2 é igual a 3.000, tá? Ou melhor, vamos colocar primeiro o J2, vai ficar 0,0827 vezes 0,024, tá? Vezes a vazão fictícia, que é 0,09134 elevado ao quadrado, dividido por 0,45 elevado à quinta, vezes 3.000, que é a distância, certo? Aí a perda de carga hidráulica do trecho 2, fazendo todas as contas aqui, ela vai ser igual a 2,69 metros, tá? Esta é a perda de carga hidráulica do trecho 2. Agora que nós temos a perda de carga hidráulica do trecho 2, nós vamos conseguir calcular a perda de carga hidráulica total do sistema, que é a perda de carga hidráulica do trecho 1
mais a perda de carga hidráulica do trecho 2. Logo, ΔH vai ser igual a 1,66, que era a perda que a gente havia calculado previamente, mais 2,69, que é a perda que nós acabamos de calcular para o trecho 2. Tá? E aí a gente encontra a resposta do exercício, somando as perdas de cargas, o valor vai ser igual a 4,35 metros. E para você que viu até o final, fica aqui a minha sugestão para que você calcule a vazão fictícia utilizando o trecho 3 e não o trecho 2. Você vai ver que calculando a vazão fictícia e depois calculando a perda de carga hidráulica no trecho 3 vai ser igual à perda de carga hidráulica no trecho 2, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo exercício.